A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez. Hoje nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor e a nossa palavra será amadureça. Nós já aprendemos ouça, cresça e agora amadureça. O que nós vamos falar sobre amadurecer então? Amadurecer, quando nós lemos no dicionário, ele vai dizer assim que é tornar-se maduro, amadurar-se, ou então, no sentido figurado, significa chegar ou fazer algo ao ponto de supuração, ou amolecer. E aqui eu meditando e pensando na palavra de Deus, o que nós poderíamos aplicar sobre esta palavra amadurecer no nosso relacionamento? E como que seria isso? E eu fiquei imaginando a fruta quando está madura. Nós imaginamos que a fruta verde, ela normalmente é dura. Normalmente ela não tem sabor. Ou se ela tem sabor, ou vai ser azedo, ou vai ser amargo, vai ser amarrento. Não vai ser o sabor que a gente espera. Não vai ser um sabor agradável. Não vai ter um paladar que as pessoas queiram estar se deliciando daquilo. E já quando ela amadurece, não, então ela vai deixar de ser dura, vai ter um aspecto mais mole, que é uma das palavras, né, do significado de amadurar, é amolecer, então ela vai estar mais mole, ela vai chegar no sabor, no paladar que ela foi, né, feita para ser. E as pessoas vão ter prazer em estar se deliciando dela. Então, esta palavra amadureça para nós hoje, então ela chega nos dando esse alerta, que se nós não estamos maduros o suficiente para determinados assuntos, então nós vamos tratar aquele assunto com endurecimento do coração, ou sendo amargo, ou sendo azedo. Entende? Então nós não vamos estar no estado natural que nós deveríamos estar. Por quê? Porque não estaremos prontos para tratar daquele assunto. E isso dói demais em nós, porque tem assuntos que nós sabemos que temos que tratar, mas não queremos tratar porque dói, porque machuca, porque fere, porque tem que ir lá no fundo, no porão do coração e achar algo e revirar. E a palavra de Deus hoje para nós vai dizer, 1 Coríntios 3, vai dizer aqui, irmãos, não vos pude falar às pessoas como as pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podes. Então veja que aqui Paulo estava falando com a povo de Coríntios, e ele estava ali pregando, e estava ensinando, e estava dizendo para eles, olha, eu tenho que ficar pensando o que eu tenho que dizer para vocês, porque vocês não têm condições de entender algo melhor, algo mais abrangente, algo com uma visão um pouco melhor. E aí Paulo fala disso assim, com muito sentimento, né? Diz assim, porque ainda sois carnais, visto que há invejas, discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? E aqui eu quero trazer essa situação para nossa realidade no casamento. Quando é que somos criança desse jeito no relacionamento? Quando é que somos carnais desse jeito no relacionamento? É quando nós sabemos que a palavra está dizendo que após o casamento antes do casamento eram dois, pós-casamento se tornou uma só carne em Cristo, porque o Senhor os uniu para que junto cumprissem a mesma missão. E quando nós sabemos que é isso que aconteceu, e nós queremos tratar no individualismo, e nós queremos tratar no meu desejo, na minha vontade, que o verbo eu não sai, o pronome eu não sai da tua boca, e em vez de sair o eu e entrar o nós, não sai, tudo eu, e nunca nós. E aí o que acontece com isso? Aí entra o egoísmo, entra a inveja, entra a discórdia, entra o ressentimento, entra a maldade, entra todos esses sentimentos que não agradam a Deus e que não coopera para o crescimento, para o amadurecimento.
E nem muito menos vai fazer você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, tratando você, orientando você. Então, essa palavra de amadurecimento para nós aqui, ela vem nesse sentido, de nós sabermos usar o que está acontecendo. Eu quero, assim, um entendimento, e isso eu falo que eu estou clamando para a minha vida, e eu sei que é o clamor de muitas mulheres aqui, que estão estudando, buscando a presença de Deus para serem fortes, para serem corajosos, para serem valentes, que o desejo do nosso coração é de tomar o controle da situação das nossas emoções, para que nós possamos entender. Aqui o estudo não é para nós vivermos assim no país das maravilhas, não é isso, é ter maturidade para saber viver diante das situações, não sendo omissa, não sendo passiva, mas sendo uma pessoa que consegue conversar, tratar do assunto, resolver o assunto, mudar de fase, transportar de fase e fazer com que a outra pessoa entenda que você está junto, que você está conectada, que embora você tenha os seus desejos, você consegue entender os desejos da outra pessoa e consegue colocar isso numa balança e chegar num resultado que seja bom para todos. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente precisa expor dessa maneira para que a pessoa do outro lado entenda isso. E eu entendo a nossa dificuldade. Eu entendo a nossa dificuldade porque muitas vezes o nível de raciocínio que nós estamos tendo acerca de um assunto e o nível de raciocínio que o outro lado da nossa parceria precisaria ter está muito longe. Então a gente precisa combinar isso de ouvir, de orar, de pensar, de dar tempo, de ter atitudes positivas a respeito, para que as coisas vão acontecendo naturalmente. E isso é um processo de uma jornada. Isso é uma jornada. E essa jornada às vezes cansa. E por isso que a gente erra. E é nesse sentido que nós precisamos, então, entender que essas palavrinhas desta semana, onde nós começamos ali, que era para ouvir, que era para crescer, e hoje para amadurecer, essas palavras, elas vêm trazendo uma visão ampliada na prática daquilo que nós aprendemos nos outros dias, acerca de atitude, acerca de imagem, acerca de estar junto, de dar tempo para a pessoa, de falar com a pessoa, de conversar, de dar atenção. Então agora, nós aprendendo isso, nós vamos voltar aqui. Será que é legal quando Paulo diz assim, que ele deu leite ao invés de comida sólida? Mas veja, leite não sustenta o adulto. Então, o que significa que um adulto, a criança, se ela toma uma mamadeira de leite, 200, 300 ml de leite, ela está satisfeita, ela deita e vai dormir, porque ela está satisfeita. Agora, o adulto não. Ele deveria comer logo uma feijoada, um arroz, um feijão, uma mandioca, um churrasco. Ele vai tomar leitinho? Não vai resolver. Então é isso aqui, não adianta a gente ficar com paliativo. O que nós estamos falando aqui não é pra gente colocar panos quentes na situação. Não adianta se você tá ali sofrendo porque você tá massacrada, porque você tá magoada, porque você foi traída, porque você foi decepcionada ali por o seu cônjuge. Não é você ficar, eu não fazer de conta que eu não vi, não vou tratar desse assunto. Não, é tratar com maturidade. Olha, amor, eu tô ferido por isso e por isso. Vem aqui, vamos orar comigo, vamos quebrar essa maldição, vamos... Entendeu? É chamar junto na responsabilidade. Olha, eu estou sofrendo por causa disso, mas eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei foi de perdoar você. Meu coração não está sabendo agir dessa maneira, porque meu coração ainda está magoado, ainda está ferido, está sofrendo, está dilacerado. Mas eu decidi sanamente e com base na palavra que eu vou perdoar. Então você vai orar junto comigo aqui para eu ir liberando perdão para você todo dia um pouco. É esse tratamento que eu tô falando. É coisa muito séria, é coisa de gente madura, porque criança não vai entender uma coisa dessa. Eu não vou orar com você porque eu tô magoada com você. Mas como é que Deus vai restaurar? Mas eu não vou nem orar com você porque você é um traidor, um falso, um mentiroso, tal, né? Enfim, os defeitos que o seu cônjuge tem aí. E aí você não vai, aí você não faz, aí quer dizer, você está sendo criança, aí você vai orar sozinha. É leitinho. Se você está precisando de uma feijoada, se você está precisando de um churrasco, de uma mandioca, como é que você vai tomar leitinho?
Então não vai resolver. Por isso que daí Paulo, quando chega aqui, ele já começa, pode ver que é na primeira carta, isso é no capítulo 3. Então já no começo, ele já começa dizendo pro pessoal, olha, povo, vê se muda de nível, porque eu preciso conversar com vocês numa linguagem mais aprofundada, numa linguagem mais real, de acordo com a necessidade que vocês têm aí. Eu não vou ficar dando leite, que vocês não vão entender nada. E aí o que que acontece? Lá na frente, mais, né, no 3, a partir do 6, ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas sim Deus é que dá o crescimento. Então não adianta você falar no relacionamento que você, mas eu cresço, eu procuro, mas ele não. Então assim, eu já vi isso. Uma vez, faz uns 15 anos isso, porque eu era recém-casada, assim, digamos. E eu tenho 17 anos de casamento. E aí, eu orava com uma mulher, e na época tinha um propósito que chamava Eu Amo Meu Marido. E uma das mulheres que estava lá, ela falou que ela estava lendo um livro e ela estava muito indignada com a questão. E ela foi orar sobre isso. E aí ela falou assim, que enquanto ela orava sobre isso, eu achei tão lindo aquilo na época, aquilo ficou tão marcado em mim, que ela orava e ela reclamava para Deus, e ela dizia assim, Deus, o Senhor está vendo que eu estou procurando melhorar, que eu estou assim, que eu estou assim, tal, e foi falando, eu estou aqui estudando, mas ele não está fazendo nada, como é que eu vou começar, né? Ele deveria começar a se preocupar e de querer melhorar nosso casamento, porque ele está vendo a mulher boa que ele tem e tal, e começou a falar com Deus, né? E aí lá pelas tantas Deus falou com ela bem assim, quem deve começar a tratar o relacionamento como algo primordial, como algo de essência, de presença de Deus, é quem está mais maduro para isso. Mas aquilo marcou tanto na minha vida, porque vai dizer, não importa, mas eu não vou começar nada porque ele não quer começar, porque ele não faz questão, ou eu não vou começar nada porque ela não faz questão, porque ela não importa. Você está mais maduro? É você que está sentindo falta? É você que está sofrendo? É você que vê que tem algo para melhorar? Comece você. Mostre maturidade, mostre que você cresceu, mostre que você ouve a voz do Espírito Santo, mostre que você tem atitude, tenha um comportamento intencional de sarar o seu relacionamento. E isso vai fazer com que, isso que acontece aqui, ó, que Paulo estava explicando, claro que aqui era um outro contexto, ele estava falando da discussão que estava na igreja de Cristo, porque cada um estava dizendo que seguia uma pessoa. Mas aqui eu estou usando isso porque ele chega aqui na questão da fala da maturidade, que as pessoas não estavam maduras para viver a realidade, aquilo que era real e aquilo que era verdade dos fatos. Porque ali não importa quem estava pregando, quem tinha levado a ministração. E não importa também daqui a pouco você falar assim, o meu casamento só deu certo porque eu lutei por ele. Seu casamento deu certo porque ambos lutaram. Porque o fato de um não desistir já significa que ele fez alguma coisa, porque ele não desistiu. O fato dele ou dela não pegar a balinha e ir embora e abandonar você, significa que ele está fazendo alguma coisa pelo casamento. Ainda que seja por covardia de não ter coragem de sair. Nós podemos aqui, como nós estamos falando na base da fé, na confiança de que Deus tem sustentado o nosso casamento, nem foi por isso, por preguiça, ou por covardia, ou por relaxo, não. Não foi porque Deus não deu para ele motivação suficiente para ele sair. Deus não permitiu que ele tivesse essa motivação para ele sair, ou para ela sair. Então você não faz nada sozinha. O fato, por isso que quando Paulo fala aqui, um planta, o outro rega, mas não importa, porque quem dá o crescimento é Deus. Então você pode fazer o que você quiser fazer. E você pode lutar o tanto que você lutar. E você pode ver que o outro tá ali, talvez passivo, na dele e tal. Mas o que importa é que Deus está olhando, ainda que seja 1% que o outro fez, e você fez 99%, o 1% do outro tem que ser contado. Mas o importante mesmo é que se Deus não estiver ali presente, não vai haver crescimento. Não vai haver maturidade, não vai chegar no estágio que precisa estar para ser deliciado. E a outra coisa que eu vi aqui do fruto maduro, quando amolece, é que quando algo está mole, a gente consegue moldar, né?
uma fruta mole, você consegue manusear ela, você consegue fazer dela um patê, fazer dela um purê, fazer dela um suco, fazer dela enfim, tantas coisas, um shake, você consegue fazer tantas coisas com ela, porque ela tá moldável, ela se permite ser moldada. Você pode fazer muitas coisas com ela. Agora, você pegar uma fruta verde, você for tentar fazer um shake com ela, você for tentar fazer um patê com ela, não faz. Porque ela não se transforma, ela não se permite ser manuseada, ela não se dissolve. E é isso aqui que vai fazer a diferença dentro do nosso amadurecimento na palavra de Deus e no nosso relacionamento. Se permitir tratar dos assuntos com clareza, com realidade, permitir ser moldada, permitir ser transformada por aquilo que você precisa ser aí na sua casa. Amém? Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, agradecer aos pastores que me deram esta oportunidade de estar aqui falando com vocês todo dia. Eu agradeço a Deus por vocês que estão me ouvindo todo dia. Eu sei e creio que o Senhor vai fazer milagres dentro da tua casa, porque o Senhor se agrada de quem persevera, de quem busca a vontade dEle, de quem estuda a vontade dEle. Não importa, o que eu estou falando aqui são coisas simples, dicas simples, mas o Senhor, Ele tem se manifestado em meio a essas palavras simples, porque são coisas ordinárias, são coisas da nossa rotina, do dia a dia, mas que diante de tantas coisas que nós passamos, às vezes nós deixamos despercebido, deixamos passar de qualquer jeito. Mas não é assim que o Senhor quer que a nossa vida siga. O Senhor quer que nós estejamos vigilantes, atentos, cuidando do nosso relacionamento, amando a nossa casa, preservando a nossa casa, zelando pelo nosso relacionamento, porque nós somos uma só carne. Uma só carne. Quem nos uniu foi Deus. Quando nós ouvimos falar que o casamento é um cordão de 3 dobras. Então é você, Deus e o seu cônjuge. E se você implica com isso, e se você não respeita isso, você está dizendo assim, Deus, porque o que liga um ao outro é Deus. Se você está dizendo que você não está ligado, se você está dizendo que você não é uma só carne, se você não está usando o pronome nós, está usando só o pronome eu, você está dizendo assim, Deus, sai do meio. Em atitude, é isso que você está falando, Deus, sai do meio. Sai daqui porque eu não quero me conectar com Ele. Se o Senhor estiver aqui no meio, eu vou estar conectada com Ele, eu não quero. Então veja o nível de rebelião interna que isso significa. Então eu acho que é melhor amadurecer, né, nesse assunto. Eu quero para mim, eu quero para minha vida, eu quero para minha casa amadurecer em Deus, porque eu quero um dia ir morar no céu. É o meu maior alvo. Eu quero um dia ir morar no céu e eu não quero falhar, né, em área nenhuma da minha vida. E nessa é uma dos meus maiores alvos, porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. Foi Ele que planejou, foi Ele que sonhou, foi Ele que disse que daria certo. Então a minha parte eu preciso fazer. Em nome de Jesus eu creio que você também está fazendo a tua. E eu agradeço mais uma vez que o Senhor possa ter liberdade de entrar na sua casa, fazer a vontade dEle, estabelecer a bênção ali e permanecer para a glória do nome dEle. Amém?